duas palavras que mudarão a sua vida, a vida de qualquer um que entender esse texto aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versos 1 e versículo 7. O verso 1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Passou o sábado, então é o domingo, dia de hoje, primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Madrugada ainda, beirando o sol nascente. Essas três mulheres, Maria Madalena, a qual o mestre expulsou demônios, Maria mãe de Tiago, terceira mulher, Salomé. Salomé, para quem não sabe, é a esposa de Zebedeu, é a mãe de Tiago e João, discípulos de Jesus, sanguinários. O texto vai dizer que essas mulheres correm até o sepulcro. Quando chegam lá, a pedra já está removida, porque o anjo do Senhor removeu a pedra. O Senhor está removendo a pedra das dificuldades na tua vida. Mas vem comigo, porque o mestre já me cochichou às 5 horas da manhã coisas grandiosas. O que me chama a atenção claramente deste Marcos, capítulo 16, para quem não sabe, foi o primeiro evangelho a ser escrito no ano de 70, tá bom? Ano 70. E é interessante o versículo 7, porque Jesus diz assim, Jesus ressuscitado: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. O mestre dá uma ordem dita, pronunciada, uma comunicação. Diz aos discípulos que eu ressuscitei, mas ide até Pedro, Pedrão, Petrus no grego, fragmento de pedra, de rocha pequena, que eu quero conversar com ele. O fim trágico de Pedrão, a dor, a solidão, o desânimo, a frustração. Pedro está destruído emocionalmente. Você entendeu o que eu falei? Pedrão está destruído como pessoa, mesmo sendo discípulo de Jesus. Entre os três, Pedro, Tiago e João, mesmo Pedro fazendo coisas grandiosas, Pedro está destruído. E Jesus vai no capítulo 21, preste atenção, do evangelista João, discípulo de Jesus, a Galileia. E Jesus vai curar, tratar extraordinariamente a vida de Pedro. De que forma? Jesus fita os olhos em Pedrão e diz: Pedro, eu sou a vida, mas você está moribundo. 2, Pedro, Jesus diz: eu sou a fonte, mas você está sedento. 3, Jesus diz: Pedro, eu sou o pão, mas você está faminto. 4, Jesus diz: Pedro, eu sou sabedoria, mas você está destruído. Pedro apenas ouve, mas abre a sua boca em um ato querendo se restabelecer de medo, frustração, covardia, atemorizado, diz: mestre, acabou tudo, não tem mais jeito. Jesus, falando para Pedro, diz: reconstrua a sua vida, reconstrua a sua história. Pedro abre a boca de uma forma angustiante, menosprezando-se a si mesmo diante do mestre dos mestres, e diz assim: o que vão falar de mim, Jesus? O que vão falar de mim, mestre? Jesus responde a Pedro e diz assim: você
é meu filho amado, Pedro. Você é o meu escolhido e ponto final, Pedro. Quantos de vocês estão como Pedro, desanimados, desestruturados emocionalmente, sem força, sem fé, sem ânimo, sem graça, sem entender este poder que o mestre cochichou às 5 da manhã em minha mente e ao meu coração? Porque o mestre faz isso com aqueles que querem ouvir a sua voz. Dero placer mando de caula pletica manturia sé. Estou sentindo o pneuma, o ruach no hebraico, a presença do Senhor dele, do formoso Espírito Santo. Ponto final. Dá o like, compartilha, nos segue, ajuda alguém que está precisando. Tu és filho e filha amados. Você está entendendo? O mestre te escolheu. Quando você entender isso aqui, no seu cérebro, quando você entender isso no seu coração, a morte é um presente. Os inimigos vão ter que se calar diante da presença do eu sou diante de ti. Porque Jesus disse para Pedro, vai lá e seja o líder que eu sempre te chamei para ser. Deus te abençoe. Acabou.